Então aqui, gente, tem uma coisa muito interessante que é a ciência chamada de paleografia, que é a ciência que estuda as escritas antigas, seus símbolos e significados. É fantástico isso, não é? Assim como tem os estudos do comportamento humano, como tem o estudo da expressão corporal, da expressão facial, já naquela época já existia a paleografia, a ciência que estuda as escritas antigas. É impressionante isso, a sabedoria daquele povo já naquela época, não é? E foi somente na antiga Mesopotâmia que a escrita foi elaborada e criada. Isso por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Faz muito tempo. Que foi os sumérios que desenvolveram a escrita cuneiforme. É tão fantástico, não é? Eu acho que a necessidade veio da necessidade de se comunicar, né? Exato. O programa de hoje é falando sobre a escrita e sua evolução. E... Fique aqui ligadinho com a gente. E a necessidade de se comunicar, porque como nós estamos aqui hoje, às 3, através do elo literário, comunicando com vocês aí atrás da telinha, agora, no ano 2019... Isso, 4 anos, gente, dá pra vocês imaginar? Dá pra vocês, 4.000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Eles já tentavam se comunicar através da escrita cuneiforme. E já existia a paleografia. E para comunicar, hoje a gente tá aqui ó, no Instagram, no WhatsApp, em todo canto, mas naquela época eles usavam placas de barro, onde cunhavam esta escrita. Muito do que sabemos hoje sobre este período da história devemos às placas de argila com registros cotidianos, administrativos, econômicos e políticos da época. Uau! Que sapiência! Eu penso que 4.000 anos as pessoas elas estudavam mais, a literatura ela estava mais em auge. Hoje as coisas estão perdendo mais o sentido da literatura. Mas antigamente, 4.000 anos, as pessoas se dedicavam a isso com corpo e alma. A letra, a literatura. Não somente corpo e alma, mas também era uma coisa assim muito familiar, né? A gente via que eles se reuniam em mesas, comia, bebia, tinha os escribas. Eu li também uma parte que ele só vivia para escrever. Ele não fazia outra coisa. Ele Já vivia pensou? Não fazer outra Não coisa. fazer. Ai, que delícia! Só dedicar a escrita. As escritas, só as escritas. Ou se nós O sonho de nós escritores. O nosso sonho, não é, gente? Então, se você tem também esse sonho, clica aqui, dá um joinha, compartilha esse vídeo, porque estamos aqui na segunda edição do nosso programa Elo Literário, falando a vocês sobre a curiosidade da escrita. Os egípcios antigos também desenvolveram a escrita quase na mesma época que os sumérios. Existiam 2 formas da escrita no Egito Antigo, a demótica, que era mais simplificada, e a hieroglífica, mais complexa, aquela formada por desenhos, por símbolos, né? Quando eu fui ao Egito em 2015, e lá no Egito você vê muito, né? A hierográfica. E um deles lá, um egípcio, ele escreveu o meu nome com esse símbolo. Eu achei muito interessante, porque não faz parte de nós latinos, né? E a gente... E lá é o berço, né? Da literatura. Você já pensou, você ter as paredes da sua casa, Adja, com teus poemas? Exatamente. Quando eu estava fazendo as pesquisas, né, para o Elo Literário estudando, eu comecei a imaginar, porque se não tinha papel antigamente, era necessário escrever nas paredes, no couro, onde tinha... Então eu imaginei, digo, poxa, imagine meu romance aqui, a minha casa toda. Você já pensa, você entra na sala... Então, legal. a gente dá... Pode falar. A gente dá graça, assim,
aparição do papiro, né? Que foi o primeiro papel, porque Uhum. antigamente era escrito no couro. Isso. Era o couro, depois apareceu o papiro, Uhum. que é através de uma planta que tem o mesmo nome, que surgiu o primeiro papel, que hoje se chama pergaminho, né? Pergaminho, Pergaminho, né? Depois surgiu as canetas, ela surgiu através de penas de pato, de árvore, rasto de bambu. Fantástico, né? E muito criativo. Muito Imagine criativo. hoje com a tecnologia quantas canetas existem, mas antigamente você tinha que molhar ali, escrever Ela naquela tinta um dia inteiro. E não é fácil escrever com a pena, não, né? É difícil escrever. Você já tentou? Já Eu nunca tentei. tive a honra de escrever Eu com já a pena. tentei, não é fácil não, viu? Você tem que treinar bastante. Não é? Mas já na Roma Antiga, no alfabeto romano, não é? Você vê aí que havia somente letras maiúsculas. Exatamente. Uhum. Só depois da descoberta do papiro, dos pincéis, que começou a surgir com as letras maiúsculas, né? O alfabeto, né? Então, foi preciso realmente a descoberta do papiro, dos pincéis, para que pudesse... Você sabe onde foi? Esse novo estilo ele surgiu em meados de que século? Aí, século Essa parte... século VIII, não é? O novo estilo resistiu, ele resistiu, né? Até o século VIII. Século VIII. E foi utilizado na escritura da Bíblia. Você viu? Aí a gente já entra nas escrituras sagradas, não é, gente? Na Alta Idade Média, no século VIII, ainda No falando século do século VIII, VIII, isso. Alcuino, um monge inglês, elaborou outro estilo de alfabeto atendendo ao pedido do imperador Carlos Magno. Já vamos aí para uma outra era. Caramba, é fantástico isso. Contudo, este novo estilo também possuía letras maiúsculas e minúsculas. Que é o nosso alfabeto hoje, né? Exato. Com o passar do tempo, esta forma de escrita também passou por modificações, tornando-se complexa para a leitura. No século XV, alguns eruditos italianos, incomodados com esse estilo complexo, criaram um novo estilo de escrita. Você vê aí a evolução da escrita, né? Antes através de desenhos, aí vieram o alfabeto, letras maiúsculas, letras minúsculas. Então eles estão sempre desenvolvendo e sempre tentando melhorar, porque a leitura era muito complexa. E eu acredito que nessa fase aí eles já queriam que fosse acessível para todos, creio eu. No ano de 1522, outro italiano chamado Ludovico foi responsável pela publicação do primeiro caderno de caligrafia. Caramba! Você sabe por que eu tô sorrindo aqui, gente? 1522! Em 1522, se a gente for parar no tempo aqui agora, fechar os olhos e voltar àquele tempo, né? O Brasil foi descoberto em 1520. Pois é, e o cara, bicho, o Ludovico, o cara já foi responsável pela publicação do primeiro caderno de caligrafia. Olha o gênio. E né? essa origem é o que hoje chamamos de itálico. Devido ao Ludovico. Então, graças Ludovico, gratidão Ludovico. Gente, é muito bom isso. Olha, pessoal. Com o passar do tempo, outros cadernos também foram impressos, tendo seus tipos gravados em chapas de cobre. Calcografia. Foi deste processo que originou-se a designação da escrita calcográfica. Mas vamos falar mais sobre esse assunto em um outro programa. E uma coisa assim que me chama muita atenção é que antigamente, eu não sei se na época de vocês, mas na minha época,
nós tínhamos que aprender a fazer uma caligrafia bonita. Verdade. E Tinha os existia... cadernos. Gente, como eu apanhei da minha professora Tinha com os uma reguana cadernos. bem grande assim, ó. E pá, tinha um batendo na minha caderno mão. que É. você desenhava. Então, Exato. eu recebo Exato. muito elogio das pessoas falam que eu tenho uma letra bonita. Uhum. Mas foi porque eu passei, como estudante, passei por esse processo. Acredito que hoje em dia não tem Não, mais. Eu passei, mas não teve jeito não. Aí, não. Como a dona Reginalda batia na minha mão assim com as réguas, mas não teve jeito não. Não. E olha, é muito bom. Tudo isso aqui que nós estamos lendo, pessoal, foi pesquisado. Tudo isso nós encontramos, foi a nossa queridíssima que pesquisou. Os créditos, ele é dado à super pesquisa e o objetivo principal do Elo Literário, isso aqui não é um objetivo, não é de cunho acadêmico não, tá? A nossa linguagem não é uma linguagem erudita. Nós estamos fazendo esse programa informativo para informar você que deseja entrar no mundo da escrita. Para você que deseja lançar o seu primeiro livro, que você deseja se tornar escritor. Então, a gente está falando numa linguagem popular, coloquial, os eruditos aí que nos perdoem, não é? Porque não é nenhum cunho acadêmico aqui, isso não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é somente passar boa informação. E falar que tudo é possível, né? Porque a gente vê, eu vejo muita gente falando pra mim que gostaria de escrever, só que não tem condições. Então não existe desculpa. Estudando, a gente vê o quão complicado foi chegar até os dias de hoje. E olha que hoje nós temos muita tecnologia. A gente pode fazer um livro sozinho. Existem vários meios, então não existe desculpa. Quando se quer, se dá um jeito, se escreve até em tijolo. Exato. Até Desculpa. as pessoas que não sabem bem escrever nem ler. Existe o hoje, pelo telefone, que você fala e ele vai e já escreve. Legal. Já escreve. Uhum. E mesmo aquela pessoa, eu não fui pra escola, não sei escrever, eu escrevo. Mas não se preocupe com isso, não. Existem pessoas que corrigem o seu texto. Exato, gostei, muito bem, muito bem. Existe Fala aí, vamos pessoas falar, que que livro ninguém faz corrigem. sozinho não. É. Ninguém faz livro sozinho. É uma grande equipe. O Exato. livro, ele passa por um time todo. Uhum. Então, se você acredita que o seu português não é bom, o meu também não Nem é. o meu. Tá bom? Mas para isso existem os Para profissionais isso existem os competentes. profissionais que estudaram bastante a língua É. para poder fazer o trabalho E deles. sem Exato. falar, pelo telefone, ele já corrige. Foi muito bom aí, gostei, viu? Ele Legal. corrige agora a palavra, quando você não consegue escrever, ele já vai e escreve. É. Então, gente, tá dando muita facilidade. Não deixe o seu sonho morrer. Não deixa. Não coloque Isso. empecilhos. Não, de maneira Pra alguma. tudo existe possibilidade. Exato, tira o teu texto aí, abre as gavetas, abre a gaveta da tua mente, abre a gaveta do teu coração, abre as gavetas e olha aquele poema que você escreveu há 30 anos atrás, aquele desabafo que você escreveu num papelzinho, tá guardadinho, tira ele, transforma ele em livro, faça história! Não deixe ficar escondidinho. Aproveita, o momento é agora. E para isso que nós criamos o Elo Literário, para te incentivar. Chega de literatura com frescura. O lema agora é literatura sem frescura. Como dizia Jaqueline Eisenman da Varal do Brasil. Não é, galera? Então, ó, todo mundo aí escrevendo, todo mundo colocando os sentimentos de dentro do coração, colocando em papiro, escrevendo no couro, escrevendo nas paredes de casa. Não é legal? Olhe, com a tecnologia que existe hoje, não existe desculpa, tá bom? Se você tem o sonho de ser escritora, de ser poeta, de ser qualquer coisa, é possível realizar sim. E sem dinheiro, escreve no tijolo, escreve nas paredes, vamos voltar à idade antiga, idade da idade média, sei lá que idade, mas a gente escreve de qualquer jeito. O importante é escrever e colocar os seus sentimentos, os seus sonhos, o seu desejo para fora. Exato. Então, com isso,
Gente, com a boca cheia, que falta de educação. Terminamos, né? Mais uma. Não é? Terminamos mais uma parte. Gente, eu tô doida pra falar, mas esse queijo tá tão delícia. Aqui é assim. Tá tão gostoso, gente. Literatura com Olha, queijo. nós precisamos de patrocinadores. Se você gostou, dê o teu joinha, tá? Te inscreve aqui no nosso canal. Nós temos 100 pessoas inscritas. Ei! Queremos agradecer. Se a gente tem 100 pessoas inscritas, eu não sei ainda não, mas que a gente tem mais de 100 visualizações, a gente tem. É? Então, nós temos 4 pessoas inscritas, que vai se tornar 400 mil. As 3 somos nós. É, exato. Muito obrigada por vocês que olharam, que escrevem pra gente, que nos incentivam. E não vamos deixar esse programa morrer. Aqui termina mais um programa Duelo Livre.